Olá, estudantes, tudo bem? Aula de ciências começando agora, sejam bem-vindos. E nesta aula nós falaremos sobre alimentação saudável. Quais são os nossos objetivos para esta aula? Conhecer alguns problemas de saúde relacionados aos hábitos alimentares. Esses problemas, mais especificamente falando, a gastrite e o câncer. Deixa eu te perguntar uma coisa antes da gente dar continuidade. Você já teve algum problema com o seu estômago? Alguma vez você já sentiu algum desses sintomas? Uma dor, uma queimação, uma sensação de fogo no estômago? Já percebeu, inclusive, quando você sentiu, se você sentiu isso, uma relação entre o que você comeu com essa dor? Com essas reflexões, a gente dá início, então, a esta aula. Por quê? Porque esses sinais, esses sintomas podem, tá? Não quer dizer, né, que sempre vão significar a gastrite, mas esses sintomas podem, sim, ser sinais de algum problema conhecido ali como gastrite, que é um problema que também tem muita relação com aquilo que a gente come, tá? Então, vamos falar um pouquinho aqui deste problema da gastrite. O que seria a gastrite? Então, tudo que termina com ite, tá? Só por curiosidade, é uma inflamação. E a gastrite é uma inflamação que acontece, então, lá nas paredes internas, as paredes que revestem o nosso estômago por dentro. Então, quando essas paredes de dentro do estômago inflamam, isso vai provocar desconforto, vai provocar dor. Muitas vezes essa dor pode ser intensa, pode provocar azia, tá? Aquela sensação de peso no estômago e aquela sensação principalmente de queimação. Então esses são os principais sintomas, né, desse problema, da gastrite, tá? E por que a gastrite é ocasionada, ela é causada, né? Quais são as possíveis causas desse problema, que é um problema relativamente comum? Uma das causas, né, é possivelmente a alimentação. Então, quando a pessoa tem uma alimentação com muito excesso ali de condimentos, aditivos químicos, gorduras, né, essas paredes do estômago podem, sim, ir inflamando com o tempo. Mas é claro, a gastrite não é ocasionada apenas pela questão alimentar. Outras possíveis causas são o uso abusivo de medicamentos. Então, aquela pessoa que toma muitos remédios, os medicamentos são fortes, eles podem comprometer as paredes estomacais, tá? O uso abusivo de bebidas alcoólicas também. Além disso, outros fatores como o estresse. Quando nós estamos muito estressados, né, várias reações químicas são desencadeadas no nosso organismo. E esses hormônios que agem no momento de estresse aumentam a acidez do nosso estômago. Por isso que as paredes podem ir queimando, inflamando, né? E aí a pessoa pode ter uma gastrite por conta do estresse. Então é importante, né, a gente estar atento aí a esses sintomas de dores fortes no estômago, né, sensação de queimação, que natural mesmo não é, tá? Como que é feito o diagnóstico e o tratamento dessa doença? Então, para diagnosticar se a pessoa tem gastrite ou não, né, quando ela tem esses sintomas, ela vai precisar fazer uma consulta médica e este profissional, ele vai avaliar ali um pouquinho sobre o histórico dessa pessoa, vai perguntar sobre o histórico familiar, vai investigar quais são os hábitos alimentares desse paciente e aí, claro, vai solicitar exames clínicos. Pode ser exame de sangue, pode ser que ele peça uma endoscopia, né, que é um exame que vai verificar lá dentro do estômago como estão de fato essas paredes, como é que está essa inflamação. E depois de diagnosticado, quais são as orientações para essa pessoa? Né? Ela vai ter que conviver com aquela dor? Não, né? Para isso que a gente busca ajuda médica, para melhorar aquilo, né? Para ter mais qualidade de vida. Então o médico, né? O gastro, que é o profissional dessa área, né? Que vai cuidar dessa pessoa, desse paciente, ele vai com certeza
orientar que essa pessoa melhore seus hábitos alimentares, corrija, né, aquilo que está errado, retirando ali o excesso de gorduras, tudo aquilo que agrava o problema, né, no estômago. Vai orientar a medicação, então alguns medicamentos vão ajudar a tratar essa inflamação e a reconstruir essa parede interna ali, né, que é tão importante para proteger o nosso estômago do próprio ácido que o estômago produz. E claro, né, a questão da dieta adequada, de se alimentar bem, de tentar não se estressar tanto, né? Tudo isso vai aliviar de fato esse problema. E se a pessoa que tem gastrite não tratar, o que vai acontecer além da dor, do incômodo? Você já pensou sobre isso? Você conhece alguém que tem esse problema? Então temos aqui uma questão para você pensar um pouquinho, responder com base no que nós falamos até agora e com base naquilo que você já sabia, já ouviu falar. Então vai responder aí no seu material a seguinte questão. Sobre hábitos alimentares e gastrite, responda. Na letra A, que tipos de alimentos a pessoa diagnosticada já com gastrite deve evitar? Na letra B, que tipos de alimentos ela deve priorizar, ela deve consumir? E na letra C, por que é importante tratar este problema logo no início, né? Assim que ela recebe o diagnóstico, não deixar ele se agravar. Quais outros problemas ele pode desencadear? Então responde aí, vou dar um tempinho e já retornamos aqui para a nossa correção e para continuar essa conversa sobre gastrite.
Muito bem, então vamos lá para a nossa correção. Então, primeiramente, né, os alimentos que devem ser evitados pela pessoa que sofre de gastrite são aqueles muito gordurosos, porque quando nós consumimos mais gorduras, é natural que o nosso corpo produza mais ácido clorídrico, ácido do estômago, para digerir. E aí vai queimar ainda mais o estômago, tá? Muito ácidos também, refrigerantes, né, que são ácidos, alimentos muito açucarados também, tá? Então, alimentos, né, basicamente aquelas porcariazinhas que a gente gosta, devem ser evitados. Quanto aos alimentos que a pessoa deve priorizar, os mais naturais, né? Aqueles com menos condimentos, menos aditivos químicos, menos industrializados, que tem menos conservantes, aromatizantes e aquela lista infinita que a gente percebe no rótulo dos alimentos. Quanto mais ingredientes químicos tem, pior é, né? Para o seu corpo metabolizar, digerir aquilo. E claro, isso é um problema que pode ser tratado, pode ser corrigido e deve. Por quê? Porque uma gastrite que não seja levada a sério, não seja tratada, ela pode originar feridas no estômago, que são as úlceras, tá? Ou pior ainda, pode dar origem a um quadro muito mais sério, muito mais agravante, que é até mesmo um câncer, tá? E por falar em câncer, vamos conversar um pouquinho sobre, né, esse tema. Percebam aqui que, segundo a Organização Mundial da Saúde, tá, 35% dos casos de câncer, não estamos falando apenas de estômago não, mas dos casos em geral, estão relacionados com a alimentação. Por que, né, que a alimentação tem uma relação tão impactante assim com essa doença? Você já pensou sobre isso? Por que muitos tipos, né, de câncer, seja de mama, de intestino, de estômago, vários tipos, por que eles têm relação com a alimentação? Qual é a relação? Então eu quero que você responda aí esta questão, como que se explica essa relação, pensa aí um pouquinho e aí nós já vamos voltar aqui para conversar mais sobre esse problema.
Então, qual é a relação entre a alimentação e o câncer, né? Como que a ciência explica isso? Vamos ver? Então, olha só, muitos componentes, muitos ingredientes que formam os alimentos que a gente consome, tá? Apresentam substâncias cancerígenas, substâncias que já têm comprovação científica de que ajudam, aceleram esse processo errado da divisão da célula, que gera, por sua vez, o câncer. Então, a relação está aí, nesses componentes, tá? Que por mais que a gente consuma em pequenas quantidades, a gente está consumindo, né? E o nosso corpo está tentando segurar a onda ali, tentando controlar para que a gente não tenha problemas, mas infelizmente, né, se a gente vai consumindo demais ao longo da vida, as chances estão ficando cada vez maiores. Então, alguns componentes, por exemplo, estão relacionados ao câncer de esôfago, ao câncer de estômago, de intestino, até mesmo o câncer de mama, tá? Então, é muito importante que quanto mais, né, saudável a nossa alimentação, menores as chances da gente desenvolver qualquer quadro, qualquer tipo de câncer. Entre os alimentos que têm ingredientes comprovadamente já, tá? Cancerígenos, estão alguns que infelizmente a gente adora. Por exemplo, sorvetes, tá? Os biscoitos, bolachas recheadas, salgadinhos. Esses caldos aqui prontos, né? Temperos prontos, eles são riquíssimos em conservantes, ingredientes que já tem comprovação que fazem muito mal para o nosso organismo. Os embutidos, tá? Que são aquelas carnes muito processadas. Então, já tem comprovação, já tem estudo suficiente mostrando que esses alimentos devem ser evitados. A gente vai excluir totalmente? Quem consegue? Né? A gente não consegue porque são alimentos muito saborosos, né? A gente acaba comendo, mas é importante que desde já vocês, adolescentes, tentem, né, evitar, maneirar o consumo desses alimentos. Olha só, você sabia que a salsicha, né, conhecida na maior parte aí do Paraná, de porvina, né? Ela é tão cancerígena quanto o cigarro. Então, tem gente que acha, né? Ah, tô consumindo uma proteína aqui, mas na realidade está consumindo um monte de conservante, um monte de ingredientes químicos que fazem mal, né? Que podem desencadear problemas sérios no organismo. Então, evitar ao máximo o consumo é a melhor forma aí de você conservar a sua saúde. Eu vou deixar aqui uma sugestão de um material para você conferir depois, tá? Acessando pelo QR Code. São mitos e verdades escritos pelo INCA, o Instituto Nacional do Câncer, que explica algumas coisas bem bacanas ali a respeito dessa relação entre a alimentação e câncer. Por exemplo, aqui nesse slide a gente tem assim, ó, né? É mito ou é verdade? O excesso de gordura corporal, então uma pessoa obesa, isso aumenta o risco de ter câncer? Verdade. E aí ele traz toda a explicação científica, né, do porquê que isso é verdade. No próximo slide, ele diz assim: é possível evitar o câncer a partir da alimentação? É verdade também. Ele diz aqui pra gente, ó, que as escolhas alimentares são muito importantes, que elas podem fazer a diferença. Ele dá algumas dicas, né, de quanto consumir, de quais alimentos dar preferência, tá? Então, acesse esse material depois que tem muito mais coisa lá e eu aposto que você vai gostar. Então, aqui também uma campanha de divulgação, né, para alertar as pessoas da importância da alimentação saudável, também feita pelo INCA. E olha só o que ela diz. A alimentação saudável, ela protege contra o câncer. Ela deve ser variada, equilibrada, saborosa, respeitar a cultura e proporcionar prazer também e saúde. Frutas, legumes, verduras, cereais integrais, feijões são os principais alimentos protetores contra o câncer. E aqui temos um quiz que diz o seguinte: entre as doenças relacionadas à alimentação, podemos citar todas aqui, exceto qual delas então que não tem relação com a alimentação? Opção A, o diabetes. Opção B, hipertensão. Opção C, pneumonia. Ou a opção C, o escorbuto? E aí?
Então, a relação alimentação, né, e doenças, a gente viu que ela é muito forte, que ela pode acabar, a alimentação pode acabar desencadeando vários problemas. Mas daqui, o único problema que não tem ligação com a alimentação é a pneumonia, que é uma bactéria, né, adquirida por gotículas contaminadas pelo ar, que vai afetar os pulmões. Mas olha só, diabetes, um problema relacionado, né, ao metabolismo ali da glicose, do açúcar, tá? Que com maus hábitos alimentares, as chances da pessoa ter diabetes aumenta. A hipertensão, a pressão alta, quanto mais alimentos gordurosos e ricos em sódio, né, maior a chance de desenvolver esse quadro. E o escorbuto, uma doença que ela é relacionada à falta da vitamina C, que promove, né, sangramentos, perda de peso, fraqueza, certo? Então, a C, a pneumonia, não tem relação com a alimentação. E aí chegou o momento da nossa retomada de conteúdos. Vamos frisar aquilo que vimos ao longo dessa aula? Então, a gente viu que a alimentação tem um impacto muito grande sobre a nossa saúde, que diversos problemas de saúde, diabetes, hipertensão, né, o câncer, a gastrite, podem ocorrer em consequência de uma alimentação inadequada, tá? E que uma alimentação mais natural possível, mais balanceada, né, ela vai promover uma maior qualidade de vida, vai diminuir o risco do desenvolvimento de várias doenças. Agradeço sua atenção, ficamos por aqui e até breve.